Oi, hoje o vídeo vai ser meio diferente do que costumo trazer para o canal, mas é assunto que eu quero falar, mas o assunto pode ser meio pesado para algumas pessoas, por mais que meu canal seja pequeno. Enfim, hoje eu irei comentar sobre a morte de Kurt Cobain, vocalista e guitarrista e líder no Nirvana. Então vamos lá. Hoje, dia 5 de abril, está completando 32 anos da morte de Kurt Cobain, que como eu disse no início do vídeo, e como a maioria das pessoas já sabem, foi o vocalista, guitarrista e mente por trás das músicas do Nirvana, grande banda dos anos 90 que muita gente, assim como eu, continua escutando hoje em dia, apesar da breve existência do Nirvana, tendo apenas 7 anos de vida, sendo formada em 1987 e terminando em 1994 com a morte de Cobain, e apenas tendo 3 álbuns de estúdio e algumas coletâneas. A banda ainda continua inspirando muitas pessoas e bandas por aí, e sendo lembrado por muita gente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje nós iremos falar sobre a morte de Cobain, o que aconteceu, o que levou a Cobain fazer aquilo, ou será que alguém fez alguma coisa com ele? Antes de falar da morte de Cobain, vamos falar um pouco sobre Cobain. O guitarrista nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967, em Aberdeen, Washington, nos Estados Unidos. Desde sempre, ele sempre foi apaixonado e conectado com a música, compondo músicas já na infância. Lógico, as músicas só falavam sobre pequenas coisas de crianças. Falando em infância, segundo Cobain, um acontecimento simplesmente acabou com sua infância, o divórcio dos pais de Cobain. Isso afetou e simplesmente mudou muito ele. Cobain começou a ser um adolescente quieto, mas com uma grande rebeldia, raiva, dentro dele. Infelizmente ele caiu no mundo das drogas. Enfim, mesmo tendo tendências suicidas, depressão, problemas com relacionamento, dependência química, Cobain nunca abandonou a música, e depois de muita insistência, criou uma banda underground com seu amigo de ensino médio, Christina Novoselic. Tá certo que eles demoraram um pouco para achar um baterista, mas enfim, para o seu primeiro disco, que foi lançado em 1989, Shed Shenigan foi baterista. Por mais que eu goste muito desse álbum, talvez até mais do que o Nevermind, esse primeiro álbum do Nirvana, chamado Bleach, não vendeu muito na época de seu lançamento, já que a gravadora não tinha muita expectativa sobre o som do álbum. Enfim, depois de algumas mudanças, o Nirvana lançou, em 1991, o álbum Nevermind, e eu nem preciso dizer muito, né? Enfim, por mais que os integrantes da banda não estavam botando tanta expectativa assim no álbum, principalmente Cobain, por achar o som do álbum meio pop, enfim, meio que sem querer, o álbum foi um estouro, foi vendido no mundo todo. Todo mundo começou a conhecer a banda Nirvana, e isso afetou muito a vida de Cobain, já que ele era o líder criativo da banda. Além de líder, sua dependência química ficou mais exposta, além do seu casamento conturbado com Courtney Love, que aconteceu em 1992, além da filha que nasceu no meio do furacão, Frances Bean Cobain. Em 1993, depois de alguns shows e produções, o Nirvana lançou o álbum In Utero, que sinceramente é o meu favorito da banda. Enfim, muitos estavam esperando um Nevermind parte 2, mas Kurt decidiu surpreender todo mundo. Primeiro que, In Utero, nem era para ser o nome do álbum, o verdadeiro nome era para ser I Hate Myself, em I Wanna Die, que traduzindo, eu me odeio e quero morrer, bem pesado, e obviamente a gravadora recusou esse nome. Por mais que Cobain conseguiu usar esse nome em uma faixa extra, enfim, as músicas são bem diretas e sem filtro, tipo Raping Me, que já pelo nome, já dá pra ver que Cobain não estava para brincadeira, por mais que In Utero não foi um Nevermind 2, ele até que vendeu bem, é um ótimo álbum. Além de In Utero, o ano de 1993 do Nirvana também ficou marcada por algumas apresentações, como Live em Loudin, e o famoso acústico da MTV, o que muitos dizem que foi o funeral do Nirvana, já que a banda estava bem próxima do público naquela noite. Além de Cobain não quis incluir muitos hits da banda na setlist, além do cenário com velas, flores e lírios. Em janeiro de 1994 o Nirvana gravaria o que seria sua última música, You Know You Right, que só foi ser lançada em uma compilação em 2002, e em fevereiro de 1994 começou a tour europeia. Depois de alguns shows, estava muito claro que naquela altura do campeonato estava acontecendo algo com Cobain, cada vez mais quieto nas apresentações, cada vez mais parado. Além do mais, nos bastidores da banda, estava tendo uma discussão grande por conta de royalties das músicas. Cobain estava ganhando muito, enquanto Dave e Christie estavam ganhando quase nada. Março e abril. 1º de março, o último show do Nirvana, ocorrendo em Munique, na Alemanha. Ninguém sabia, mas naquele estava acontecendo o último show do Nirvana. Obviamente Cobain não estava bem, estava sofrendo de bronquite severa, e a cada nota, a cada música que passava, sua voz e seu corpo iam se desgastando cada vez mais. Obviamente Cobain não queria estar ali, tanto que na passagem de som, ele nem participou, e depois da última nota de Hurt Shape Kiss, a última música que o Nirvana tocou naquela noite em sua carreira, Cobain simplesmente
simplesmente agradeceu ao público e foi embora para o backstage, e ali Cobain, segundo alguns rumores, teria cancelado a tour europeia. Enfim, ele nem precisava com o que iria acontecer nas próximas semanas. Enfim, março de 1994 foi um mês muito conturbado para o Nirvana. Além do show na Alemanha, teve o acidente em Roma, onde Cobain foi encontrado desacordado por Love, depois descoberto que foi uma overdose quase fatal, que morte. Embora inicialmente tratada pela equipe do Nirvana como um acidente por exaustão e mistura acidental de medicamentos, mais tarde foi confirmada como uma tentativa de suicídio. A causa disso foi porque Cobain ingeriu uma mistura de aproximadamente 50 a 60 pílulas de Rohypnol, um calmante, com champanhe em seu quarto em hotel em Roma. Além de um episódio que aconteceu entre Cobain e Love, um dia Cobain se trancou em quarto com uma arma. Love, ao saber disso, chamou as autoridades. Cobain se defendeu, dizendo que era para sua segurança e que tinha medo de Love, mas as autoridades pegaram todas as suas armas. Ainda em março, a banda e a esposa de Cobain teve uma conversa muito séria e severa com ele. Eles queriam fazer um acordo: se Cobain não fosse para uma clínica de reabilitação e colocasse sua vida nos trilhos, os amigos de banda e sua esposa o abandonariam. Cobain retruncou um pouco, mas decidiu aceitar a proposta e foi para Apesar de ter aceitado se reabilitar, Cobain simplesmente pulou um muro de 6 metros de altura e conseguiu fugir da clínica, e viajou para Seattle e comprou uma arma, e nesse momento Cobain era dado como desaparecido. Amigos e sua esposa tentaram encontrá-lo, mas não tiveram sucesso. Até que no dia 8 de abril, um eletricista foi fazer uma revisão em uma casa em Seattle, até que em uma estufa em cima de uma garagem, ele achou o corpo de Cobain, com uma arma em cima de seu peito e com ferimento em sua orelha, além de outras coisas, como a carteira de Cobain, alguns utensílios para injetar drogas no corpo, além de uma carta de despedida. Segundo a autópsia de Cobain, foi registrado que a causa da morte foi suicídio, e isso ocorreu em uma tarde do dia 5 de abril de 1994. Ainda na autópsia é registrado o estado do corpo de Cobain na hora em que ocorreu o suicídio. Segundo a autópsia, Cobain estava com uma grande dose de heroína injetada no corpo, mas muita mesmo, muito mais do que um usuário usaria, depois de ter escrevido a carta de despedida, de ter injetado drogas nas veias, e apontou a arma contra si e atirou. Bom, mesmo depois de 32 anos da morte de Cobain, muitas pessoas não o deixaram descansar em paz, já que muitos criam teorias de que na verdade a morte teria sido um homicídio, ou um suicídio montado, como se alguém tivesse matado ele e organizado uma cena de suicídio. Outros apontam o dedo para Love, já que a relação que nunca foi estável, e naquele estava a flor da pele. Outros argumentam dizendo que, com a grande dose de heroína no corpo de Cobain, seria impossível de manusear uma arma de grande porte e atirar contra si. Outros dizem que a carta de Cobain foi alterada. Enfim, são muitas teorias, e ainda mais. Recentemente um grupo independente de cientistas forenses checaram esses pontos, e até pediram para a polícia de Seattle reabrir o caso, mas eles foram negados. Na verdade, desde que Cobain morreu, ou seja, desde 1994, a polícia de Seattle recebe pedido para reabrir o caso, mas eles são firmes de que a causa da morte foi suicídio, e desde 1994 eles recusam todos os pedidos. Enfim, eu acho que o melhor a se fazer, ou melhor, o que já era para ser feito, é deixar o Kurt Cobain descansar.